Fantástico vai mostrar agora detalhes inéditos da investigação da Polícia Federal sobre o uso de aviões da Força Aérea Brasileira no tráfico internacional de drogas. Em junho de 2019, um sargento da FAB foi preso em Sevilha, na Espanha, transportando 39 quilos de cocaína pura num voo da comitiva presidencial. São documentos que revelam as primeiras conexões dessa rede de traficantes. Um caso que ainda tem muitas lacunas a serem preenchidas. A reportagem é de Andréa Sadi e Arthur Guimarães. Um escândalo internacional. Un sargento brasileño detenido en el aeropuerto de Sevilla con 39 kilos de cocaína. Um incidente que constrangeu o governo brasileiro. Eles são escolhidos a dedo. Então, essa vergonha a gente sente, sim, muito. E fez o Palácio do Planalto prometer respostas. O que nós queremos das Forças Armadas é que não apenas o sargento, né, seja levantado aí toda essa rede, com toda certeza, existe pela quantidade de drogas na qual ele está no meio dela. Quase 2 anos depois, autoridades brasileiras não conseguiram provar quem estava por trás do esquema. Mas os primeiros elos dessa rede de tráfico via aviões da FAB, a Força Aérea Brasileira, começaram a aparecer nesta semana, numa operação da Polícia Federal. A PF investiga o caso desde a prisão, em junho de 2019, do sargento Manuel Silva Rodrigues. Rodrigues integrava um voo de apoio da comitiva do presidente Jair Bolsonaro à cúpula do G20, no Japão. O militar, que não estava no avião que levava Bolsonaro, foi detido numa escala no aeroporto de Sevilha, ao tentar passar com 39 quilos de cocaína em 3 bagagens de mão. Pela quantidade de droga que o cara está levando, ele não comprou na esquina e levou, né? Uma mula qualificada, vamos colocar assim. No julgamento em que foi condenado a 6 anos de prisão, em fevereiro do ano passado, Rodrigues confessou que aproveitou a condição de militar para cometer o crime, como mostra a sentença da Justiça Espanhola. Disse ainda que deixaria a cocaína num centro comercial de Sevilha, com alguém de roupa e características físicas passadas pelas pessoas que tinham entregado a droga a ele no Brasil. Foi da prisão na Espanha que o sargento acompanhou essa audiência em agosto passado, a única até agora do processo por tráfico que corre contra ele no Brasil. Por aqui, apenas a Justiça Militar processa e julga os crimes cometidos por militares. Manuel aparece na tela desse celular, posicionado na sala da Justiça Militar em Brasília. Ele acompanhava o depoimento de colegas da FAB que estavam com ele no voo para Sevilha, em vídeos obtidos com exclusividade pelo Fantástico. Na verdade, não existia essa normalidade de sempre fazer a pesagem ou ter as relações de passageiros para poder fazer a missão. Não tinha essa obrigatoriedade. Os militares, que falaram apenas como testemunhas, deixaram claro que não havia controle de bagagens em missões oficiais, o que impressiona até o juiz. Era um pouco, assim, sem fiscalização e desorganizado esse embarque. Eu queria saber se tinha um real controle sobre as bagagens, entendeu? E sobre os passageiros ou tripulantes que iriam embarcar na aeronave. Era na base da confiança aí, né? Mas não tinha nada tão rígido até aquele momento. O processo na Justiça Militar avança a passos lentos, travado por disputas técnicas entre defesa e acusação. Nenhum alto oficial responsável pela falta de fiscalização no embarque virou réu no processo. A investigação da Polícia Federal, que teve a primeira operação pública nesta semana, ainda tenta saber quem são os cúmplices do sargento no tráfico. 10 pessoas e 3 empresas foram alvos de 15 mandados de busca e apreensão e 2 medidas cautelares que impedem a saída de investigados do Distrito Federal. Entre as pessoas impedidas de sair do Distrito Federal está Wilkelane Nonato, a mulher de Manuel. Segundo a polícia, ela participava dos crimes desde as tratativas iniciais e depois da prisão do sargento, sumiu com R$40 mil em um celular que o militar usava para se comunicar com a quadrilha. A troca de mensagens entre Wilkelane e Manuel mostrou que o casal passava por dificuldades financeiras. Numa mensagem de fevereiro de 2018, Rodrigues diz: "Ferrou, o dinheiro não dá." A esposa responde: "Pega do limite." Um ano depois, o sargento conta que iria pagar um climatizador de ar de R$300 em 20 vezes. Quando ele diz que não tinha como pagar o IPVA, Wilkelane responde:
se vira. Na semana passada, o repórter Arthur Guimarães conversou com a mulher do sargento no estacionamento do Comando da Aeronáutica, em Brasília. Ela disse que Manuel não teria dinheiro para comprar a droga e montar essa operação sozinho. Eu tenho certeza que ele não tinha dinheiro para comprar um trem desse, porque ele disse que é muito caro. A PF concluiu que Rodrigues fez pelo menos mais uma remessa de cocaína ao exterior. A primeira teria sido 2 meses antes da prisão, em uma missão oficial a Madrid. Depois dessa viagem, o casal comprou uma moto à vista por R$33 mil, pagou dívidas e trocou os móveis do apartamento. Numa mensagem, o Wilkelane posta uma calculadora, marcando R$76 mil e diz: "No meu controle saiu isso já." Manuel responde: "Não fala disso aqui." A PF pediu a prisão de Wilkelane, mas a justiça negou. O outro suspeito que teve pedido de prisão e também negado foi o sargento da FAB, Jorge Luiz da Cruz Silva. Segundo a PF, o sargento Jorge atuou como recrutador e intermediário dos verdadeiros donos da droga em contatos com Manuel. Quebras de sigilo telefônico indicam que os militares se encontraram e trocaram mensagens às vésperas das 2 viagens de Manuel e que Jorge trocou de celular logo depois da prisão do colega. Distrital, Salve Jorge, 28007. Com o nome Salve Jorge, o sargento concorreu a deputado distrital nas 2 últimas eleições. Sem sucesso. Nas 2 ocasiões, declarou não ter bens. Testemunhas apontaram, no entanto, que Jorge melhorou de vida nos últimos anos e que isso foi muito rápido. Ontem nós fomos até a casa do sargento Jorge Luiz, mas ele não quis falar. Jorge, deixa eu falar com você. A investigação chegou, até agora, a 3 núcleos. Um militar, com Jorge Manuel e outros 2 suspeitos. Um de parentes de Manuel, que inclui a esposa. E outro com aqueles que seriam os donos da droga. Esses suspeitos de encabeçar o esquema de tráfico em aviões da FAB foram alvo de buscas nesta semana em suas casas e empresas. Mas eles só apareceram na investigação por causa de um informante anônimo e não há no relato desse denunciante ou no inquérito da PF nenhum elemento que relacione os transportadores da droga com esses supostos fornecedores. Ou seja, ainda faltam muitas peças nesse quebra-cabeça. Para ligar essas pontas, os investigadores esperam contar com material apreendido nesta semana. Oficialmente, a PF não quis gravar entrevista. Uma outra pergunta sem resposta na investigação. Quando voltou da viagem a Madrid, o sargento Manuel escreveu para a mulher que iria deixar logo as malas do coronel. A PF diz que o fato, ainda não esclarecido, pode ter relação com o tráfico. A Polícia Federal Brasileira também não teve acesso ainda ao celular apreendido com o sargento na Espanha e nem a investigação completa do caso naquele país. A PF reconhece que a prisão de Manuel resultou na destruição de vários elementos de provas. O sargento segue preso nos arredores de Sevilha. Enquanto não aparecem mais respostas e elos sobre o caso, neste ponto de ônibus em Brasília, a letra de um rap escrito há mais de 20 anos sobre um caso semelhante de tráfico em aviões da FAB continua atual.